Bom dia, família. Eu sou a Ana Prado. Bom dia, eu sou o João Prado. Bom dia, família. Eu sou a Fernanda Prado. Bom dia, família. Eu sou o Pedro Prado. Bom dia, família. Eu, Reinaldo Prado. Bom dia, família. Eu sou Francisca Ramos Prado. E nós viemos aqui hoje contar... Viemos aqui para contar a nossa história. Foi assim que começou. Conheci a Jesus em 2001 e nós já éramos casados, né? Nós éramos católicos e eu parei agora um pouco, fiquei pensando porque foi a melhor decisão da minha vida, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida para a minha família. Mas foi um tempo bem difícil. Foram 14 anos de muita luta. Então, de 2001 até 2015 foi uma luta muito grande, porque meu marido não aceitava que eu era convertida e ele não queria aceitar Jesus de jeito nenhum. Foram tempos bem difíceis mesmo. A Fernanda tinha 11 meses quando praticamente eu comecei para a igreja e a Fernanda foi criada ali na igreja e ela saía da igreja e ela pedia pro pastor óleo ungido e levava para casa, ela com 2 aninhos, 3 aninhos. As minhas primeiras memórias de eu orando pelo meu pai e eu pedindo pro pastor me dar o olhinho para orar por ele, e eu lembro que o meu pedido era sempre o mesmo, para que o Papai do Céu levasse o meu papai para a igreja. Eu lembro muito eu muito pequeno orando pelo meu pai na igreja com a minha mãe. Eu não entendia muito por que ele ficava em casa e a gente ia pra igreja. Ela levava aquele óleo ungido, ela passava na testa do pai dela e ela pedia pro Papai do Céu levar o papaizinho dela pra igreja. Lembra? Verdade. E assim, eu conheci a Jesus graças à minha sogra. Eu vim conhecer a Jesus na casa da Deis, que a gente ia nos cultos toda segunda-feira. E a gente foi acostumando, e lá na casa dela a gente aceitou Jesus. Depois comecei a ir para a igreja com a Deis e a mãe dela. E de lá fui só caminhando para a igreja. Que graças à minha cunhada que veio, trouxe Jesus para essa família. E a minha sogra é uma mãe para mim, meu sogro é um pai para mim, é uma família que me adotou. E a gente veio para falar de família aqui hoje, porque quando você é adotado e quando você tem uma família, é muito gostoso falar dela. Mas todas têm luta e a minha teve muitas lutas, a minha família. E eu quero compartilhar mais com vocês a parte assim do meu marido, né, do João, que a gente chegou ao ponto de querer... Ele não, né? Eu quis me separar. Pensei isso várias vezes, né? Foram pensamentos muito ruins, mas era a solução que eu encontrava. Mas no meio de toda essa tribulação, né? A gente só tinha a Fernanda, que tinha 7 anos de idade, e a gente queria ter filhos. Mesmo nessa tribulação, a gente sempre quis ter filho. Sempre. A gente até hoje, a gente quer adotar filhos. Quando a Fernanda tinha 7 anos de idade, chegou um presente na minha casa. Dia 18 de junho de 2007. Chegou um bebê com 45 dias de vida. O Pedro Prado, o meu filho. Nosso filho. Isso, nosso filho. E daí pra frente, ainda o Pedro era nosso presente, a nossa alegria, a nossa família cresceu. Mas mesmo assim as lutas continuavam. O João não aceitava eu ir na igreja, o João implicava sempre com a gente na igreja. E eu ia pra igreja com a Fernanda, com o Pedro. Quando nós éramos pequenos, nós orávamos muito, a gente tinha muitos momentos juntos, inclusive enquanto os nossos pais brigavam, que eu segurava na mão do Pedrinho, ele era tão pequenininho, às vezes ele nem entendia tanto, mas nós orávamos e nós pedíamos para Deus por isso, e era duro ver que o Pedrinho, ele nem entendia nada, ele só ia com a gente para a igreja e ele amava tanto aquele pai dele. Eu amava tanto meu pai que quando eu aprendi na igreja que quem ia pra igreja ia pro céu, aí os cristãos iam pro céu, e eu via que meu pai não tava nesse caminho, eu ficava tão triste que uma vez eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero ir pro céu. Aí ela falou, oxe meu filho, mas por quê? Aí eu falei, porque meu pai não vai pro céu. E aquilo ficou tão forte no meu coração que eu amava muito meu pai. E eu não queria deixar ele aqui sozinho, sofrendo, tadinho. Foi nessa luta, foi. Quando eu tava assim, um dia atendendo uma cliente, ela me convidou para participar da pequena família dela. Eu tinha uma igreja, mas eu não ia muito à igreja porque eu não podia frequentar muito a igreja por conta do João. Então eu acabava não tendo envolvimento, não tinha comunhão com os irmãos e muitas coisas, eram poucas coisas. Quando eu recebi esse convite para ir na pequena família, eu falei, tá bom, eu vou. Então numa quinta-feira, nunca esqueço disso, uma quinta-feira, chovendo, peguei o carro, sozinha, 7 e pouco da noite, e peguei a Politécnica. Quase sofri um acidente na Politécnica, o carro bateu no outro carro, era para pegar no meu carro. Graças a Deus, né, Deus me livrou e deu tudo certo com outra pessoa que bateu o carro, não foi tão grave assim, mas ainda tive que parar o carro lá. Fui em frente, cheguei na casa na pequena família que estava acontecendo, lá no Gramados.
que é a nossa pequena família da Granja, na qual estou até hoje. Começou a oração, começou o louvor, começou a palavra, tudo muito legal. E no momento da oração, a Rai olhou para mim e falou, posso te dar um abraço? Quando a Rai falou, posso te dar um abraço? Eu me desmoronei. Eu precisava daquele abraço, eu precisava que alguém me abraçasse, me consolasse, eu precisava de consolo. E ali eu estava tão machucada, eu estava tão decidida na separação, estava tão decidida a destruir a minha família, que eu ia destruir a minha família, né? Estava decidida a isso. Mas graças ao bom Deus deu tudo certo. Eu continuei frequentando essa pequena família e foi onde a Elisa entrou na nossa vida. A Elisa foi até o meu salão e ela ouviu toda a minha história, toda a minha situação, e ali eu expus para ela que eu estava, né, decidida a separação. Foi quando o João, educadamente, passou na frente da porta do salão, né, cumprimentou a Elisa, e a Elisa falou, conversando comigo, ele falou assim, Ana, ele é super educado, eu vou convidar ele para fazer o JEP, né, que hoje é o SAL, mas a gente chamava de JEP. E eu falei para ela, olha, faça o que você quiser, eu não vou falar, porque não tem mais jeito, eu não tenho mais o que falar para ele. Ela falou, deixa comigo. Aí ele passou de novo, aí ela só cumprimentou, não falou nada. Na próxima vez ela veio fazer o cabelo e falou assim, João, né, vai ter um jantar na igreja, né, vai ser casar, vai ser super legal, eu gostaria que você e a Ana fosse. E ele, educadamente, aceitou, passou os dias, chegou os dias de ir pro jantar, praticamente, faltando 1 dia, 2 dias, ele olhou pra mim e falou, isso aí deve ser coisa de crente, né? Você ri agora, né? E eu olhei pra ele e falei, sim, com certeza, né? Se lá é um lugar de crente, só tem crente, só pode ser coisa de crente. Fiquei super irritada, fiquei brava naquela hora. E aí eu falei pra ele, você não é obrigado a ir. Ninguém tá te obrigando, ninguém vai te amarrar pra você ir, não. Vai se você quiser. Foi assim que eu tava muito brava. Enfim, ele falou, eu vou porque já me convidou, Aí, enfim, fomos para esse jantar. Nesse jantar, a Elisa tava explicando, jantar evangelístico, a Elisa tava explicando sobre o JEP, né? De conhecer a Bíblia e tal. E ela olhou pro João na frente de todo mundo, assim. Intimou você. E ela perguntou, João, você gostaria de estudar a Bíblia? Gostaria de saber sobre o JEP? E aí ele... Travei. E aí o que você falou? Falei sim. Ah, sim. Sim. Aí ele aceitou. Como falar não, né? Daí tudo bem. Quando a Elisa saiu, sentou no nosso lado ali, ela veio comemorar. João, que legal, você vai fazer. Aí ele olhou pra ela e falou o quê? Vou fazer por educação. Isso. Aí ela falou, não, tudo bem. Só uma aula? Pelo menos uma aula? Uma aula. Aí ele, não, só uma aula e combinaram ali que era só uma aula. Foi isso, né? Foi. Aí eu falei pra Elisa, isso aí não vai dar em nada. Ele fazer aula? Ela, não, tudo bem, deixa acontecer. Na semana seguinte estava a Elisa na minha casa. Começou a aula, falou pro João, olha João, é 1h30, no máximo 1h20 que eu vou ficar aqui, não vou tomar seu tempo mais que isso. Já agradeço você fazer uma aula, já fico super agradecida. Pra mim tá ótimo, né? Foi o que nós combinamos, tá? Quando deu 1h20, 1h30, a Elisa falou, olha, João, infelizmente não deu para terminar a aula, acho que a gente conversou bastante e tal, então, muito obrigado. E aí, o que você disse para Elisa? Eu disse que não queria fazer a segunda aula, né? Mas como não tinha terminado a primeira, eu falei, então vamos terminar a primeira e aí depois eu paro, né? Mas eu fui tocado naquele dia, teve a segunda, teve a terceira, eu já me converti na terceira e estou aqui até hoje. Feliz? Feliz da vida. Glória a Deus pela vida da Elisa, que me convidou no dia e na hora certa, né? Muito feliz por estar nessa igreja, que é a igreja da família. É isso. E a nossa vida dali para frente mudou totalmente. Mudou totalmente. Os nossos filhos, meu Deus do céu, são testemunhos, né, da oração da Fernanda. A Fernanda eu tinha muito medo, de verdade. A Fernanda já ia completar 15 anos e essa menina sempre orava por esse pai e ela sempre pedia a Deus por esse pai. A minha sogra, né, sempre pedia a Deus por esse filho dela, né. Mãe sempre ora, sempre pede e Deus ouve o que a mãe pede. Graças a Deus. Ai, estou tão feliz de ter o João na igreja, meu Deus. Tanto o João como o pai dele. É uma bênção. Aí depois a gente se batizou. Batizei eu e o Marquinho junto, no mesmo dia. E eu sou muito feliz por estar nesse caminho. E meus filhos todos na igreja. Agora meu marido. Então só tenho que agradecer a Deus por tudo. E depois veio meu sogro também. Então assim, né, hoje estamos aqui, né? A família Prado, Marcos Prado, Deis, Gabriel, Giovana, Fernanda, Pedro. O Richard também é meu filho, eu amo muito ele. Só não é Prado, mas é meu filho também. E nessa sequência toda de converter e as lutas, né? Porque a vida sempre com muita luta, né? Qual é o crente que não tem luta, né? Quando acaba uma, começa a outra. E assim nós vamos, né? Até o fim, em nome de Jesus, todos juntos. E depois todo mundo na igreja, então, tava faltando uma pessoa.
E eu sempre falava, meu sogro é uma pessoa incrível, é um pai, né? Se tratando de família, meu sogro e minha sogra, eu considero como meus pais. Eu amo demais eles. Eles me adotaram de verdade, né? Se você não tiver cuidado, eles tiram você do testamento, deixa só eu. Eu comecei a conversar com meu sogro, né? A Deise também sempre falava alguma coisa sobre ele se batizar. E um dia ele chegou para mim e falou, eu quero me batizar na igreja dos meninos. A igreja dos meninos é essa aqui, a igreja cristã da família. E eu falei para ele, tá bom, vou falar com a Marina, vamos acertar isso daí. Vamos. Aí ela, Ana, prepara ele, faz o estudo lá, o que precisa fazer. Eu, como pai dessa família, me sinto muito feliz. Eu fui o último a chegar nesta casa. Eu fui o último a aceitar Jesus. Mas hoje estou muito contente mesmo. Estou batizado aqui na Igreja da Família. E a gente foi fazendo, foi falando ali, e ele se batizou. E hoje, para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui, a família completa aqui na Igreja Cristã da Família, que eu amo. Hoje eu sou muito grata a Deus por estar nesta igreja, na Igreja Cristã da Família, onde a gente tem uma pequena família, né, de quinta-feira, sou da pequena família da Granja, onde a gente tem uma comunhão com os irmãos, um lugar onde você é acolhido, onde a gente aprendeu a acolher, aprendeu a amar, a cuidar das pessoas e ser cuidado. Quantas vezes nós já fomos cuidados em questão de financeira, né? Um acidente aconteceu com o seu carro, a igreja se reuniu e a igreja foi lá e pagou aquilo que a gente não podia pagar. Então, esta é a casa, este é o lugar que nós agradecemos a Deus por estar aqui, né? Com nossos filhos. Sou grata a Deus. Eu também.